Mais uma vez, boa tarde a todos. Dando continuidade às atividades do Seminário Infrações e Sanções nos Serviços Públicos Regulados, iniciamos neste momento o quarto painel, que abordará o seguinte tema: Sistema Regulatório Sancionador no Direito Comparado, regulamentação, definição, apuração e aplicação de infrações e sanções em perspectiva analítica comparada nos fluxos do direito sancionador na economia da sociedade do conhecimento. Vamos convidar neste momento para presidir este quarto painel o doutor Luiz Carlos Prado. Vamos recebê-lo, por gentileza. O doutor Luiz Carlos Prado é conselheiro do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, PhD pela Universidade de Londres, professor do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, bacharel em Direito e professor do Instituto Rio Branco. Convidamos também para compor esta mesa os senhores Ricardo Cueva, senhor Marco Faro e ainda o senhor José Luiz Pinhar Manhas. Para presidir e dirigir este painel, passamos a palavra ao presidente da mesa, o doutor Luiz Carlos Prado. Bem, boa tarde aos senhores, muito bem-vindos à sessão da tarde. Antes de dar início às nossas atividades, eu gostaria de informá-los que, desde o início das apresentações, estarão disponíveis para a apresentação de perguntas por escrito. Estarão pessoas recolhendo as perguntas. A nossa sessão da tarde terá 3 apresentações. Vamos iniciar, por ordem, com o doutor Ricardo Cueva, seguindo posteriormente o doutor Marcos Faro e, finalmente, o senhor José Luiz Pinar Manas. Vamos passar agora a palavra para o doutor Ricardo, que é doutor em Direito pela Universidade Wolfgang Goethe, da Alemanha, mestre em Direito pela Universidade de Harvard e meu colega como conselheiro do CAD. Por favor. Boa 20 tarde. minutos, por favor. Boa tarde a todos. Quero, antes de tudo, agradecer o convite para integrar esse evento tão momentoso, que trata de uma questão que tem a ver com o nosso dia a dia na administração pública e que é um tema que me é muito caro em toda a minha experiência profissional. É um tema que, não custa lembrar, já nesse ano que comemoramos 20 anos de Constituição Federal, que, por assim dizer, constitucionalizou o processo, ou quase judicializou o processo administrativo, ao estender a ele o devido processo legal na sua dupla dimensão, no sentido material e no sentido formal, e 9 anos da Lei do Processo Administrativo, é um tema que parece que não tem fim, é um tema que vai se sedimentando aos poucos e que a gente tem acompanhado uma longa destilação dos princípios garantistas do direito penal e do direito sancionador, que o doutor Fábio Medina Osório define tão bem, e que, aos poucos, vai impregnando toda a administração, todas as agências, todas as autarquias. Como exemplo que eu vi de perto, eu posso citar o caso da CVM, que há poucos anos adaptou seus procedimentos à Lei do Processo Administrativo e garantiu aos administrados a ampla extensão do devido processo legal. O caso do Banco Central, ainda em fase de adaptação, e agora, imediatamente, a vivência que a gente tem no CAD, que é uma experiência de diariamente se confrontar com questões de processo, devido processo legal, das garantias fundamentais
e de como garantir a maior transparência possível que permita que as nossas atividades sejam controladas pelo público em geral. É interessante notar, a propósito disso, que ontem mesmo, o conselheiro Prado é testemunha disso, nós recebemos lá no CAD a presidente da Autoridade Canadense da Concorrência, que também este ano é presidente da International Competition Network, que é uma rede que congrega mais de 100 autoridades da concorrência no mundo, e falando sobre o controle preventivo das concentrações, o controle dos atos de concentração, ela enfatizou que uma das principais recomendações da ICN nesse campo é exatamente a observância do devido processo legal e o dever de transparência que a autoridade deve ter sempre em relação aos administrados, como deveres fundamentais. Isso num processo que não tem sequer as características de um processo sancionatório, como é o caso daquele em que se apura as infrações à ordem econômica. Nesse caso, então, é ainda mais gritante a importância do devido processo legal e da transparência. Eu, hoje, atendendo ao convite que foi gentilmente formulado pelo Dr. Fábio, eu fui incumbido de falar sobre direito comparado. Eu queria falar um pouco sobre a experiência americana e como ela se relaciona com a nossa vida no Brasil. Mas, antes disso, eu queria fazer algumas qualificações. Eu concordo inteiramente com o que falou ontem o professor Almiro sobre a questão da tropicalização, por assim dizer, do conceito de agência no Brasil. Essa tropicalização, essa adaptação do conceito nunca foi inteiramente completa, nunca foi bem feita. Por quê? Porque não há no Brasil a delegação de poder do Congresso para a administração que há nos Estados Unidos. Então, o que se criou aqui foi um modelo híbrido onde há autarquias que são denominadas especiais, porque talvez, e até isso é discutido em doutrina, talvez tenham um pouco mais de autonomia financeira do que outras autarquias, como o CAD, por exemplo, ou como a CVM, ou como o Bacen, que antes dessa criação das agências já eram autarquias voltadas ou para a regulação, ora para a defesa da concorrência. Também queria manifestar inteira concordância com o que disse o professor Diogo ontem sobre a transformação profunda que tem havido no processo administrativo, a tendência à adoção de formas dialógicas e a consensualização. A gente nota isso com muita frequência, não só nas agências regulatórias, mediante a adoção de TACs ou de termos de compromisso de cessação, como tem acontecido no CAD e na CVM, mas em várias outras formas que têm sido empregadas no direito administrativo brasileiro. Um outro ponto de concordância também é quanto à questão do princípio da legalidade, que é interpretado hoje não mais como uma legalidade estrita, mas a legalidade em sentido amplo. As agências, a administração, o Estado são vinculados não apenas à lei, mas à lei e ao direito, ou seja, aquele bloco de legalidade que inclui princípios e valores da Constituição, que incumbe ao Estado zelar e fazer com que sejam cumpridas de maneira imediata. E, por último, também não posso deixar de manifestar inteira concordância com os ensinamentos do professor Fábio Medina Osório. Quer dizer, o campo sancionador, por mais que se reconheça uma certa flexibilidade, um certo informalismo do processo administrativo, ele, com a extensão na Constituição do devido processo legal ao processo administrativo, é inescapável que nós tenhamos que nos atentar para a observância do princípio da legalidade, ou seja, infrações e sanções devem ser definidas em lei, não há alternativa a isso. A alternativa é a barbárie, como bem acentuou o professor Fábio. O princípio da tipicidade atenuada, ainda que se queira atribuir à administração, em especial às agências regulatórias, um campo maior para definição, baseado em conceitos indeterminados e nomes em branco,
que já existem, aliás, como também foi acentuado ontem no direito penal, em profusão, não se pode admitir que haja normas sancionatórias sem definição de um tipo. Há que haver uma definição semântica mínima do que é punível e do que pode ou não ser alcançado pela norma. De outro modo, se estaria violando um outro princípio fundamental, que é o princípio da culpabilidade, sem o qual nós estaríamos regredindo também a um estágio de punição do injusto que é anterior à modernidade, onde se criou essa doutrina da certeza jurídica que advém da aplicação do princípio da legalidade e da tipicidade. O princípio da culpabilidade, como bem definido na doutrina do direito sancionador, ele tem a ver com a exigibilidade ou inexigibilidade de conduta diversa. E ele é extensivo a todos os ilícitos administrativos. E eu gostaria de lembrar aqui um exemplo, até mesmo quando a lei expressamente fala em responsabilidade objetiva, que é o caso do artigo 20 da Lei 8884, que trata das infrações à ordem econômica, e é uma questão que foi decidida em sede de liminar, em ADIM, há muitos anos, acho que desde 94, pelo ministro Veloso, como sendo possível, em tese, a responsabilidade objetiva, até mesmo diante dessa decisão do Supremo, uma decisão ainda não definitiva, a doutrina tem entendido que a culpabilidade sempre é de rigor, que não há responsabilidade objetiva, que, no máximo, o que se pode fazer é uma inversão parcial do ônus da prova. A administração prova a autoria e a materialidade de um ilícito, mas não deve provar a culpabilidade, mas abre-se ao acusado, ao administrado, o espaço para, em sua defesa, trazer todas aquelas questões que poderiam eximi-lo de responsabilidade, como aquelas excludentes de ilicitude e outras questões que poderiam ser e devem ser usadas na articulação da defesa do acusado. Um outro ponto essencial também, que foi trazido pela lei do processo administrativo, é a questão da coerência no decidir. É fundamental que a administração se paute sempre por um dever básico de coerência e observar os precedentes que vêm sendo adotados por ela própria para tratar situações substancialmente iguais. Ou seja, ela não pode dar um tratamento desigual para uma situação que é basicamente idêntica à outra. Isso, por sua vez, tem a ver com a aplicação do princípio da proporcionalidade, que tem ganhado uma importância extraordinária no campo administrativo, na medida em que, com base na doutrina alemã, se estabelecem aqueles 3 testes: o teste da adequação da medida à finalidade que se pretende atingir, o segundo passo, que é o teste da necessidade da medida, o princípio do meio menos gravoso, que é a maneira de ver se aquela sanção ou aquela medida de polícia que se imagina combinar para um comportamento específico poderia ser atingida de um meio menos gravoso, menos ofensivo à liberdade do particular. E, por fim, a questão da proporcionalidade de sentido estrito, que é sopesar a importância do bem jurídico que se tem em mira tutelar ou evitar que seja lesado, com o peso que aquela sanção, aquela medida vai ter no patrimônio ou na vida do administrado. E, por fim, uma questão também que perpassa todas essas observações que a gente tem feito, isso, antes de entrar na experiência americana, é a observação de que, já feita por Bobbio há mais de 20 anos, sobre a transformação no modelo de imputação jurídica. O modelo de imputação jurídica tradicional é simplesmente constata-se uma hipótese de incidência e segue-se a sanção. Com a transformação do Estado, a partir dos anos 60, sobretudo, tem-se um modelo em que a imputação deixa de ser feita nessa sistemática simples de conduta, segue-se a sanção. A imputação passa
a ser feita no modelo também de adequação dos meios a serem empregados pelo Estado e a conduta, ou seja, procura-se criar normas de incentivo para que se evitem certos comportamentos, muito mais do que normas sancionatórias. E também procura-se distinguir, no núcleo da norma proibitiva, qual que é o bem essencialmente tutelado e qual que deva ser necessariamente protegido pela norma ou não. Com isso, transforma-se a maneira de ver um pouco a atuação do Estado. O Estado deixa de ter um dever de punir, mas ele passa a punir sempre que aquilo for estritamente necessário para que se atinjam os fins da lei que fixados pelo legislador. Passando, então, ao que seria o próprio objeto da nossa fala, já devo ter avançado bastante no tempo, eu gostaria de focar um pouco na experiência americana, que é muito rica. Afinal de contas, praticamente a regulação moderna foi inventada lá há mais de 100 anos, com as grandes reformas que houve no final do século XIX, e depois, nos anos 30, com o New Deal e as mudanças que aconteceram na regulação. Pois bem, no Código Americano de Procedimento Administrativo, apesar de todas as diferenças que há entre os sistemas da Common Law e o sistema da Civil Law, também é claro e inequívoco que qualquer sanção administrativa, seja ela desde uma multa até uma sanção rescisória, que é a mais grave no caso dos serviços públicos regulados, deve haver previamente uma autorização legal que permita ao administrador, ao Estado, aplicar aquela sanção. Também lá, o princípio da legalidade é de rigor e deve ser observado fielmente. Um outro ponto de contato é que lá, já há mais de 40 anos, quando foi feito o Código, já se dava ênfase à transparência e aos mecanismos alternativos de resolução de conflitos, que lá tem uma outra dimensão. Lá, muito mais do que apenas os TACs, os termos de compromisso, os termos de cessação, há mesmo autorização legal para a adoção de mecanismos como mediação, arbitragem, conciliação, pequenos julgamentos, ou a utilização de ombudsman, que poderiam resolver certos tipos de conflito. Isso faz parte da legislação como dever primário do aplicador da norma sancionatória, é permitir que o acusado apresente alguma proposta de ajuste, alguma proposta de conciliação, e só rejeitada essa proposta que se passa à segunda etapa, que é uma audiência na qual se decide e se impõe a sanção. Uma outra característica essencial da prática americana e que tem sido, na nossa experiência do CAD, também de extrema valia, isso a gente pode ver pelos elogios unânimes de participantes dessa seara do CAD, tanto aqui como lá fora, é a questão da transparência. A norma americana do Código de Processo Administrativo, parágrafo 552 do Código Unificado Americano, ela exige, com toda a clareza, que se façam sessões abertas. Essas sessões são transparentes, abertas, ao máximo. Inclusive, isso tem repercussão numa outra regra, que é uma regra que, no Brasil, é vista até com alguma estranheza e nunca foi aplicada, que é chamado na doutrina americana de ex parte communication, que é uma regra que proíbe que os julgadores ou os administradores encarregados de decidir uma determinada matéria tenham contato com uma parte isoladamente, ou seja, eles têm que encontrar as partes envolvidas sempre em conjunto, isso também se aplica no judiciário americano, e até mesmo, o que é criticado pela doutrina americana, a proibição de que eles se reúnam com o próprio staff encarregado de análise daquela matéria, como maneira de evitar um julgamento, um pré-julgamento que possa afetar diversamente a vida, o patrimônio, os interesses do administrado.
Claro que isso é criticado por quê? Porque impede, muitas vezes, que o administrador, que o julgador, que o commissioner de uma agência qualquer tenha acesso à informação dos especialistas da agência e que possam fazer uma análise mais adequada e pertinente e não tão formal do que aquela que é feita através dos memorandos, que são a única forma de comunicação admissível em certos casos. A gente recebeu no CAD, há pouco tempo, a presidente da Federal Trade Commission, e ela relatava esse tipo de questão. Quer dizer, eles lá, entre si, praticamente não se falam, ou procuram manter a comunicação no nível o mais distante possível das decisões, porque isso, caso contrário, se eles previamente as sessões públicas de julgamento se reunissem, isso poderia ser visto como uma articulação indevida, um conluio prévio à decisão que tem que ser pública em toda a sua dimensão. No Brasil, nós estamos muito longe de chegar nesse ponto, mas não deixa de ser importante acentuar que esses mecanismos de garantir a transparência máxima, a transparência máxima possível, são absolutamente desejáveis. A gente, no CAD, tem visto como é importante sessões gravadas, sessões transmitidas pela internet, como maneira de garantir amplo acesso, inclusive ao inteiro teor dos processos. Hoje é possível acessar via internet no CAD, como maneira de ter um mínimo de sindicabilidade das decisões do CAD e como maneira de proteger o próprio administrador público de qualquer crítica que possa ser feita. A decisão é tomada com a maior transparência possível. Isso realmente é benéfico para os dois lados. Uma outra característica importante do direito americano é também a questão da ênfase muito grande, disciplinada no próprio Código, nos mecanismos alternativos de resolução de conflitos, que lá, como já se viu, abarcam mecanismos que aqui não seriam aceitos, como mediação, arbitragem, conciliação, ou seja, a própria administração abre mão do seu poder de potestade para permitir que um ente privado decida um conflito de maneira neutra, imparcial, rápida e objetiva. Mas no Brasil nós temos outros mecanismos, que são os TACs, amplamente utilizados pelas agências em geral e pelo Estado, até indevidamente, mas têm sido usados com muito sucesso, e os termos de compromisso. No CAD tem-se usado isso com alguma parcimônia, mas a CVM talvez seja o caso de maior sucesso no Brasil, e é um exemplo que deveria ser usado para várias outras agências ou outros órgãos do governo. Porque em pouco mais de um ano, praticamente dobrou-se o número de termos de compromisso que permitem cessar a prática, muitas vezes indenizar o prejuízo causado àqueles que foram lesados por ele, e, em alguns casos, prevêem combinações vultosas que têm um efeito dissuasório muito maior do que teria uma sanção que, muitas vezes, ou quase sempre, vai para um conselho de recurso do sistema financeiro e, eventualmente, ao controle jurisdicional. E, por fim, uma questão que eu acho que é um exemplo que seria interessante seguir é uma experiência americana que perdurou por quase 30 anos, também prevista no Código Administrativo, do Código de Procedimento Administrativo, que é a criação de uma Conferência Nacional Administrativa nos Estados Unidos, a Administrative Conference of the United States, que perdurou de 68 a 95, quando o Congresso retirou a autorização orçamentária para o funcionamento dela, mas que era, por assim dizer, uma meta-agência. Havia um chefe encarregado dessa conferência, que era o único remunerado, todos os outros eram integrantes das agências, que também contavam em seu conselho com especialistas em direito processual e direito administrativo, e essa meta-agência, por assim dizer, ao longo dos seus 30 anos de existência, ela gerou mais de 200 recomendações, que foram quase todas incorporadas na legislação como maneira de garantir o
o interesse do particular e de melhorar, aprimorar a eficiência do processo administrativo. É claro que no Brasil isso seria dificilmente implementável como tal, mas nós já temos aqui, graças à nossa conformação do Estado, uma instituição que poderia perfeitamente desempenhar esse papel e, de alguma forma, já desempenha, que é a Advocacia Geral da União. A Advocacia Geral da União, como se sabe, é aquela instituição que acaba por congregar todos os procuradores federais, sejam da Fazenda, advogados da União, que atuam nas próprias agências, e ela emite pareceres que, em certas circunstâncias, são vinculantes da administração. Se recebem aprovação presidencial, elas podem ser vinculantes. A AGU poderia perfeitamente desempenhar esse papel de finalmente trazer à prática administrativa brasileira inovações e aprimoramentos que façam com que o direito sancionador das agências ou do Estado em geral espelhe fielmente os princípios constitucionais e as normas garantistas da Lei do Processo Administrativo. E é importante lembrar ainda que seja redundante, a prática americana ela se tem aprimorado fundamentalmente com as chamadas Sunshine Laws, que as leis da luz do sol. A luz do sol, como se sabe, é o melhor desinfetante, ela que evita que haja problemas de conflito de interesse, de julgamentos mal explicados, de falta de motivação. Sempre que há a luz do sol, a transparência, se atinge um resultado melhor para a administração e para o administrado. Essas leis elas têm se multiplicado pelo país, pelos Estados Unidos, seja em nível estadual, seja em nível federal, e tem tido um impacto muito grande no resultado e na legitimação do procedimento administrativo, que passa a ser, então, muito maior. E a elas está diretamente associado a questão do conflito de interesse. O conflito de interesse que é tão patente e óbvio na administração em geral, nas agências, por definição, com a questão da porta giratória, é uma questão ainda mais premente, uma questão que tem que estar sempre presente na agenda diária dos administradores de agências, como resolver a questão de conflitos de interesse. Enfim, acho que palavra-chave para, antes da minha intimação final, ou da morte súbita, como queria o professor Almiro ontem, palavra-chave: transparência, transparência, transparência. Muito obrigado, doutor Ricardo Cueva. Os pontos levantados. Vamos passar agora a palavra ao doutor Marcos Fário de Castro, que é diretor e professor adjunto da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, doutor em Direito pela Harvard University e mestre em Direito pela mesma instituição. Também terá 20 minutos para a sua apresentação. Boa tarde a todos e a todas. Agradeço o convite do IED para contribuir nesse evento. O que eu vou dizer aqui hoje está relacionado com algumas ideias e reflexões que fazem parte, têm circulado no grupo de pesquisa que tem o nome Direito, Economia e Sociedade, lá da Faculdade de Direito da UNB, que eu coordeno. Eu gostaria... Sim, então eu gostaria de tomar como ponto de partida algumas considerações de Douglass North, um economista que é prêmio Nobel, foi prêmio Nobel em 93, no seu mais recente livro, se não me engano, e ele se refere ao fato de que o mundo contemporâneo é marcado pela alta improbabilidade de repetição do presente e do passado no futuro. E para ilustrar essa sua tese, ele se vale de alguns dados colhidos na literatura.
e apresenta esse gráfico que, na minha opinião, é bem impressionante, que é sobre um gráfico que ilustra o crescimento da população, da Terra e os avanços tecnológicos. Então, temos assim, o auge de Roma no ano 1, nós vemos o eixo Y seria milhões de habitantes, né? Auge de Roma, nós vemos que a população quase não aumenta, né, até ali, né, até o ano 1. Temos a Revolução Científica no século XVII, a Revolução Industrial em seguida, o automóvel, a penicilina, descoberta da penicilina, descoberta do DNA, a energia nuclear, microcomputadores, projeto de genoma humano. E, evidentemente, o crescimento da população é exponencial, espetacular. Como será que isso aconteceu? Como entender o aceleramento do processo de mudança do mundo e da realidade na qual nós estamos imersos? Essa é uma pergunta de extrema relevância. Essas mudanças nos permitem distinguir entre o que pode ser chamado de realidade tradicional e realidade epistêmica, que resulta da produção de tecnologia, geração de tecnologia que constrói a realidade, modificando aquela ordem da realidade que foi recebida do passado tradicional. Aí também duas ilustrações de elementos que pertencem a essas duas realidades distintas, com as quais nós convivemos hoje, entendendo que, evidentemente, a realidade tradicional, a tendência é que ela desapareça, e nós permaneçamos circundados pela realidade epistêmica apenas. A realidade tradicional envolve a aquisição da consciência da realidade por meio da participação em ritualismos costumeiros tradicionais, ao passo que a realidade epistêmica envolve a aquisição da consciência mediante exercícios intelectuais especializados, especialmente o uso da matemática. E a realidade tradicional, a ela pertence o mundo da técnica, baseado em saberes tradicionais, ao passo que a realidade epistêmica pertence ao mundo da tecnologia. Quer dizer, a realidade epistêmica, né, pertence ao mundo da tecnologia que, por sua vez, necessita do funcionamento de múltiplos mercados e da produção de múltiplos conhecimentos de maneira acelerada. Então, essa combinação de múltiplos mercados com múltiplos conhecimentos, ela é crucial para a aceleração da transformação da realidade. O Douglas North também menciona em seu livro, ilustra seu argumento com a indicação do número de periódicos que apareceram no mundo nos mais diversos campos do conhecimento, astronomia, botânica, química, biologia experimental, etc., matemática, etc. Né? Nós vemos aqui o ano 2003, um número exponencialmente muito maior do que o que precede do século XX para trás. Também, então, conhecimentos e o dinamismo econômico. Esse gráfico ilustra o crescimento, a variação do PIB per capita no mundo, né, do ano 1000 até o ano de 1998, sendo a coluna mais escura a dos países desenvolvidos e a coluna menos escura a dos países em desenvolvimento. Então, a combinação de conhecimento e dinamismo econômico é crucial para a mudança da realidade. E de onde virá essa multiplicação de conhecimentos, essa combinação da multiplicação de conhecimentos com o dinamismo econômico? O que os economistas da escola do Douglas North argumentam
é que essas transformações, essa combinação vem de transformações institucionais, o que significa, evidentemente, transformações que ocorreram no período do século XVII em diante, sobretudo. E as transformações institucionais, evidentemente, implicam em transformações do direito. No campo do direito, né, é importante entender que o direito é um discurso que ganha hegemonia sobre outros discursos, tais como a religião, né, ali pelo século XVII, séculos XVI e XVII, e que apenas tardiamente o direito passa a concorrer com outras disciplinas modernas, como economia, sociologia e outras. Então, foi um período em que o direito se tornou hegemônico como fonte de critérios para a organização da sociedade e do exercício da autoridade. Pensando nessas transformações, nós podemos visualizar umas 4 importantes fases. A do liberalismo clássico, surgido logo após as revoluções liberais, a do liberalismo tardio, as instituições do segundo pós-guerra e uma transição para o século XXI. Essas transformações institucionais podem ser visualizadas em três campos: o campo do governo do Estado, a esfera da sociedade e a esfera da participação política. O liberalismo clássico foi caracterizado pela separação de poderes, com supremacia do parlamento, a sociedade pela sua organização com base na ideia de direitos individuais, e aí estavam evidentemente excluídos porque ainda não havia a concepção de direitos sociais, né? Essencialmente, aqui seriam propriedade e contrato, liberdade de contratar, e a participação política caracterizada pela limitação do sufrágio com base na distribuição da propriedade. Já no liberalismo tardio, na esfera do governo e do Estado, ocorre o declínio da separação de poderes. Inclusive, vários juristas defenderam a supremacia do executivo perante o legislativo. Então, o declínio empírico da separação dos poderes, o desenvolvimento da liderança plebiscitária, exemplos sendo Bismarck, Napoleão III, mais tarde entre nós, por exemplo, certamente Vargas seria o grande exemplo, né? E o desenvolvimento do sistema de freios e contrapesos, que vem substituir a concepção da separação de poderes com supremacia do parlamento. No sistema de freios e contrapesos, não há supremacia do parlamento. Há simplesmente um jogo uma dialética institucional entre vários centros de autoridade, e não há um modelo único para isso, né? É bom pensar aí nesse contexto, né, o papel da agência reguladora de hoje. A sociedade, a esfera da sociedade, se caracteriza pela sua organização com base em noções de direitos individuais, mas agora também de direitos sociais. E, evidentemente, há uma contradição flagrante entre o atendimento e a garantia que deve ser dada aos direitos individuais e aquela que deve ser dada aos direitos sociais. Há uma contradição. E no campo da participação política, o movimento é de ampliação do sufrágio e a instauração das condições da criação da chamada democracia de massa. A liderança plebiscitária implicou, evidentemente, num inchamento burocrático do executivo, né, e no surgimento do direito administrativo clássico. O direito administrativo clássico, como nós sabemos, teve uma evolução, né, que passou do poder de polícia, tendo como conceito central o poder de polícia, para aquele de serviço público, elaborado por Duguay, na França. No caso da Inglaterra, isso é importante ressaltar,
os juristas insistiam na ausência de um direito administrativo. Só fazer um parêntese para lembrar que essa literatura da escola do Douglass North insiste em que as inovações institucionais ocorreram no mundo anglo-saxão, né, e de lá foram exportadas. Então, voltando ao caso da Common Law, os juristas insistiam em que, na ausência desse direito administrativo à francesa, né, no entanto, na ausência desse direito administrativo, foi construído o que é conhecido como Estado administrativo vitoriano, tendo como uma figura o intelectual, não que tenha liderado, mas que escreveu o código chamado Código Constitucional, que representava o que seria, o que acabou sendo o Estado administrativo vitoriano, que criou várias agências, por assim dizer, como a Poor Law Commission, o Comitê do Privy Council sobre Educação, né, o Board of Health, o Railway Board e outros, né, outras entidades administrativas, e não havia um direito administrativo propriamente dito para que funcionasse. Nós estamos aí no campo da multiplicação dos centros de autoridade, né? Bom, e a contradição entre direitos individuais e direitos sociais foi resolvida, em alguns casos, pela corporativização da economia, né, por meio do aparecimento do direito societário, direito coletivo do trabalho, o direito dos trusts, que, aliás, é uma das grandes contribuições também da tradição inglesa, especificamente da subtradição conhecida como direito da equidade, e que gerou, como todos nós sabemos, o direito antitrust, né, nos Estados Unidos. E, em outros casos, a contradição foi resolvida pela extinção mesmo dos direitos individuais, como aconteceu na Rússia em 1917. No Brasil, uma referência para a corporativização seria a própria Constituição de 1937, né, e a criação, sob o governo Vargas, de várias entidades como o Conselho Nacional do Café, o Instituto do Açúcar e do Álcool, o Instituto Brasileiro de Resseguros, Comissão de Siderurgia, etc. Agora, é preciso também atentar para o seguinte: nesse modelo do liberalismo tardio, ocorre um acréscimo institucional crucial, que é o padrão ouro internacional. É um componente internacional do conjunto das instituições que impulsionam as transformações da realidade. Bom, no segundo pós-guerra, o keynesianismo, o prestígio das ideias de Keynes, legitimam a despesa deficitária anticíclica, ocorre também a nacionalização dos bancos centrais, e se monta um sistema de cooperação cambial formal por meio das instituições de Bretton Woods, especialmente o FMI. Ou seja, essa cooperação cambial passa a substituir o papel do padrão ouro internacional no momento anterior. Então, agora, é preciso entender o seguinte, que a proteção aos direitos individuais e aos direitos sociais passa a depender dessa cooperação internacional orientada para, por um lado, prevenir as crises cambiais, e aí era o papel do FMI, né? E, segundo, promover a redução paulatina das tarifas comerciais, que foi o papel do GATT como entidade coordenadora da política de comércio internacional. Ocorre que, em 1971, como se sabe, Nixon decreta a inconversibilidade do dólar em ouro, o que significa ele violou uma das regras estruturais do sistema de cooperação cambial montado em Bretton Woods. E esse foi, de certo modo, um golpe de morte na cooperação cambial. Então, o conjunto de instituições que havia até então, foi montado depois da Segunda Guerra, tendo na cooperação cambial, por meio do FMI, um componente importante
internacional que substitui o papel do padrão ouro agora deixa de existir. Então, o declínio do regime cambial presidido pelo FMI e o aumento dos preços do petróleo levam a uma crise, né? E o resultado dessa mudança institucional é o surgimento do que pode ser reconhecido como o conjunto dos direitos adquire uma fluidez, né? Então, nós podemos falar no surgimento de direitos em fluxo, na verdade. E esse surgimento seria uma consequência de, primeiro, uma menor cooperação internacional, com a crise, enfim, da posição americana nos anos 70 e 80 no cenário geopolítico internacional, e segundo, também da ampliação de conteúdos estratégicos em diversas políticas públicas, inclusive, evidentemente, nas políticas comerciais, na montagem do regime da OMC e tudo mais. Então, na transição para o século XXI, nós podemos ver as três esferas aí, governo, Estado, sociedade, participação política, como é que parece que estão ficando. Primeiro, na esfera governo-Estado, governo e Estado, criam-se mecanismos diversificados de freios e contrapesos nos diversos Estados. Hoje, as democracias, do ponto de vista empírico, não se caracterizam mais pela separação de poderes, e sim pela existência de um sistema, ou nos diversos países, diversos sistemas de freios e contrapesos. Não há mais supremacia do parlamento, que é um componente específico da doutrina da separação de poderes. Segundo, esses mecanismos de freios e contrapesos são parcialmente internacionalizados. A existência de entidades como a OMC, né, condiciona decisões de políticas públicas de caráter estratégico internas que têm impactos sobre a proteção de direitos, inclusive, condiciona e, então, a partir, enfim, dessa internacionalização parcial do sistema de freios e contrapesos. Há uma pluralidade variada de centros de autoridade e, isso é muito importante, crescentemente essas autoridades se tornam especializadas na produção de inteligência, informações, índices e normas técnicas. No campo da sociedade propriamente dita, né, aparece o que eu já mencionei, aparecem os direitos em fluxo. Isso significa que ocorre um esvaziamento de conteúdos estáveis para a propriedade, para a categoria de direito subjetivo, né? E os direitos não são mais reconhecíveis por meio de referências ao passado tradicional ou histórico. E ocorre a prevalência de titularidades, que são distintas de direitos, a prestações de serviços, com conexões contratuais múltiplas e indiretas a diversos campos da geopolítica contemporânea. Aqui, né, por meio dessas conexões contratuais, né, a esses campos de geopolítica, é importante lembrar o papel dos mercados financeiros nas diversas áreas de infraestrutura. Aqui, pensando na autorregulação dos mercados financeiros, isso aqui foi uma discussão que ocorreu no G8 há mais ou menos um ano, na Alemanha, no embate entre os europeus que procuravam a regulação estatal dos mercados financeiros e os americanos e ingleses que não aceitavam e insistiam na autorregulação. Esses núcleos de interesse geopolítico que se tornam a base dos direitos incluem esses indicados aí: energia, água, saneamento, clima, atmosfera, captura e sequestro de carbono, biossegurança, segurança alimentar, saúde pública, transporte, telecomunicações, sistema de inovação científica e tecnológica e segurança internacional e segurança pública. Todos eles podem ser privados ou públicos e talvez nenhum nem outro, algo diferente que se
se refira a regimes de cooperação entre o público e o privado. E no campo da participação política, caracteristicamente, formam-se múltiplas coalizões que, em parte, são transnacionalizadas também, né? As coalizões, ou seja, a influência política não é só mais local, dentro de um território, mas fora dos territórios. E ela é eleitoral e não eleitoral. Os grupos de interesse, aparelhados com tecnologia da informação, passam a disputar a prevalência, de um lado, de estratégias de investimento e acumulação, são os grupos empresariais, e os outros grupos que procuram fazer prevalecer as práticas de consumo com significado cultural, religioso ou moral. É o campo mais da sociedade civil, dos movimentos sociais, das ONGs. Evidentemente que, no campo do governo e do Estado, né, quando nós pensamos que os centros de autoridade se tornam crescentemente especializados na produção de inteligência, informações, índices, indicadores de avaliação, né, e normas técnicas, né, nós podemos entender que há uma demanda por um novo direito regulatório que progrida para além dos conceitos de poder de polícia, de poder de serviço público clássico, né, de concessão, porque a implementação das políticas regulatórias é baseada no uso desses índices, né, e da produção de inteligência, de informação, independe de meios coercitivos. E, na verdade, apela mais diretamente à prudência econômica e estratégica e também à capacidade de gerência informacional dos indivíduos, dos grupos e das organizações. Então, o vetor de formação da ordem social deixa de ser a proteção de direitos pré-estabelecidos, como proteção da ordem jurídica, pensado como uma ordem mais ou menos fixa, e passa a ser um conjunto dinâmico de decisões sobre a aplicação do capital com base em informações, índices, indicadores, etc., né? Um investimento real ou projetado que o direito é chamado a proteger. Então, me parece que, nesse quadro atual, o direito da regulação deve favorecer o equilíbrio entre a economia e a sociedade, né? Que se falhar nessa missão, daí a importância tanto da transparência que o doutor Ricardo mencionou, é preciso que a produção das informações, dos índices, etc., seja divulgado. Esse é o meio, vamos dizer assim, de induzir, o meio talvez mais eficaz de induzir comportamentos na economia do conhecimento, na economia da informação, né? Uma mensagem final. Essa é uma ilustração de Paris em 1850. Isso que eu acabei de dizer, a intuição de que há uma obsolescência da coação na sociedade contemporânea, foi intuído por Guizot, no século XIX, um governante francês. O Guizot percebeu que não eram relevantes os instrumentos coativos para exercer autoridade na França no século XIX. Ele dizia que o Estado, aquele Estado que usa apenas os instrumentos de coerção, abre aspas, morre de fraqueza no meio de suas forças, como Midas no meio de seu ouro. E ele disse que os verdadeiros meios de governo não estão nesses instrumentos coercitivos, de instrumentos diretos e visíveis da ação do poder, mas eles residem, sim, no seio da sociedade. Obrigado. Muito obrigado, doutor Marcos Faro. Eu não posso deixar de fazer um comentário, também como economista, dessa proximidade entre direito e economia que tem sido crescente no mundo contemporâneo, desde Coase ganhou o Prêmio Nobel, aliás, como professor de economia da Faculdade de Direito de Chicago, e até uma mudança fundamental no debate econômico recente,
os economistas sempre pretenderam ser conselheiros do rei, que deixaram de fazer recomendações sobre boa política econômica, recomendando os governos a fazerem a política econômica correta até os anos 80, e passaram, a partir dos anos 90, recomendando às sociedades a criar as instituições corretas. Talvez seja muita pretensão, mas essa mudança reflete muito essa discussão trazida pelo Marcos Faro aqui para os senhores. Vamos passar agora para a última apresentação do Dr. José Luiz Pinar Manas, catedrático de Direito Administrativo da Universidade de São Paulo, Espanha, ex-presidente da Agência Nacional de Proteção de Dados da Espanha, presidente honorífico da Rede de Proteção de Dados Pessoais Iberoamérica e advogado. Muito obrigado. Boa tarde. Ante todo, discúlpenme y pido disculpas. Querría disculparme por hablar en español y no en portugués. Lo siento de veras, pero intentar hacerlo en portugués sería desastroso por mi parte y terrorífico por parte suya, porque tendrían que soportarlo. Por lo tanto, les pido disculpas, intentaré hablar despacio, aunque intentaré también ser breve, dado que ya es poco el tiempo que nos queda. Antes también quería agradecer muy de veras al profesor Diogo, al profesor Fabio Medina por la invitación que me han formulado para estar con todos ustedes, y también al Instituto Internacional de Estudios de Derecho del Estado, del que tengo el honor de formar parte como miembro. Y también mostrar mi agradecimiento por estar en Brasil y en particular en Brasilia, donde no había estado nunca antes, sí en otras ciudades de Brasil, tenía esa fortuna, no conocía Brasilia y me ha dado este encuentro importantísimo la ocasión de conocer la capital de Brasil. Bien, mi exposición se va a centrar sobre todo en el sistema regulador, sancionador español, y además con especial referencia a las administraciones independientes. Es decir, son dos elementos los que tenemos que tener muy presentes. Por un lado, el derecho sancionador, por otro lado, las administraciones independientes o reguladoras. Estos dos elementos son los que configuran el objeto de nuestras reflexiones en este seminario. Y además también haré al final alguna breve reflexión sobre algunas líneas, y en particular una, del nuevo flujo del derecho sancionador en la economía de la sociedad del conocimiento. Y haré una breve referencia a un fenómeno que creo de extraordinaria importancia, que está empezando a manifestarse con enorme intensidad, que es el de la autorregulación, el de la self-regulation, como creo un elemento esencial en la definición de la disciplina de determinados sectores y, en particular, en lo que ahora nos afecta en el sector de las telecomunicaciones. Muy brevemente, para intentar comprender el porqué del derecho sancionador administrativo. Sigo en esto a el que es mi maestro, el profesor Eduardo García Enterría. Tengo la fortuna también de ser discípulo directo del profesor García de Enterría. Él y el profesor Tomás Ramón Fernández explican cuál es el origen del derecho sancionador. El derecho sancionador surge sobre todo a partir de la codificación, de la aprobación de los derechos penales y sobre todo desde el momento en que, incorporándose o incluyéndose no solo delitos, sino también faltas, es decir, conductas menos graves en los códigos penales,
se plantea si tiene o no sentido el que el derecho administrativo, la administración pueda seguir imponiendo sanciones, dado que las posibles conductas ilegales podrían todas ellas reconducirse al Código Penal. Y llaman la atención acerca de, en España en particular, un dictamen del Consejo de Estado de 31 de octubre de 1849, en el que señala que la incorporación de faltas, la inclusión de faltas en el Código Penal en absoluto elimina los poderes represivos. Se refiere a los gobernadores y a los alcaldes en el ámbito de las provincias y en el ámbito de las ciudades, que dice podían ejercer paralelamente a las penas que se imponían por la comisión de faltas, porque, señala el Consejo de Estado, el ejercicio de la autoridad debe ser libre y desembarazada, invocándose también, además, el principio de separación de poderes. Es decir, este es el origen, en parte, el reconocer que pese a la aprobación de los códigos penales, pese a la definición por ley de las conductas que merecen el reproche de la sociedad y que merecen ser sancionadas con penas, la Administración puede mantener o sigue manteniendo un poder de sanción. Y en el origen se consideraba que estas eran potestades discrecionales. Se consideraba que apenas podían ser revisadas por los tribunales, precisamente por su carácter discrecional. Había una presunción casi juris et de jure de que lo que la Administración decía era cierto, una presunción de veracidad de lo afirmado por la Administración. Se exigía incluso el pago de la multa antes de poder recurrir, el principio solve et repete. Se admitía la reformatio impeius y además, y este es un punto en el que quiero centrar mi reflexión, se permitía que simples reglamentos pudiesen atribuir la potestad sancionadora y pudiesen tipificar infracciones y sanciones. Y quiero centrar muy bien el debate porque estamos hablando de un momento, siglo XIX, en el que se plantea la separación de poderes y, por tanto, entonces se admitía que la propia Administración se auto-otorgase potestades y que la propia Administración pudiese definir infracciones y sanciones. Esta situación, evidentemente, hoy ha cambiado de un modo radical. Se han ido quedando por el camino reglas, principios, paradigmas que hoy están absolutamente superados. Y en lo que a España se refiere, en particular, el artículo 25 de la Constitución de 1978 establece que nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa según la legislación vigente en aquel momento. Un punto esencial quiero remarcar de inmediato y es el siguiente. Estamos hablando no de un simple principio, por muy importante que sea, el de legalidad, el principio de legalidad, de la tipificación de infracciones y sanciones y de la atribución de potestad sancionadora, sino de un verdadero derecho fundamental. No es un principio de actuación, es un derecho fundamental. Todos los ciudadanos tenemos derecho a que sea la ley, y precisamente la ley, y solo la ley, la que atribuya la potestad sancionadora y la que tipifique infracciones y sanciones. No es un principio de actuación. Y esto implica, por ejemplo, que la violación de este derecho pueda ser defendida ante los tribunales. Si solo se tratase de un mero principio de actuación, sería difícil acudir ante los tribunales invocando la violación de este derecho. Repito,
esencial, en mi opinión, estamos hablando de un derecho fundamental. En Italia, por cierto, ocurre algo semejante. Tenía la fortuna también, la ocasión de estar en Italia, en Florencia la semana pasada, y comentando, dado que iba a venir a Brasilia, a este congreso, comentando el tema, me confirmaban lo que ya yo de alguna manera conocía o sabía, y es que en efecto el artículo 25 de la Constitución italiana también reconoce el principio de legalidad, también reconoce un derecho, y además se invoca en Italia el artículo 23 de la Constitución, según el cual ninguna prestación personal o patrimonial puede ser impuesta si no es con base en una ley. Por tanto, primer concepto, primer elemento, el derecho sancionador, la potestad sancionadora, como potestad que hoy debe ser atribuida por ley, debe ser ejercida en base a lo que la ley establezca y además solo en la medida en que la ley sea la que tipifique las infracciones y las sanciones. El otro elemento que debemos tomar en consideración es el de las administraciones independientes o autoridades independientes o entidades reguladoras. Como es de sobra conocido, tales entidades, administraciones, tienen su origen en Estados Unidos, son entidades de supervisión, control, garantía de la libre competencia, son entidades no solo de supervisión, sino también de regulación, que suelen moverse, no todas, pero suelen moverse casi todas, en el ámbito de la actividad económica. Y digo no todas porque, por ejemplo, la Agencia de Protección de Datos, las entidades que garantizan el derecho a la protección de datos no son entidades reguladoras de una actividad económica, sino son precisamente entidades tuteladoras que tutelan un derecho fundamental, cual es el de la protección de datos o intimidad. ¿Cuál es la razón de ser? También la conocemos. La razón de ser de estas entidades deriva de la necesidad de sustraer del ámbito del juego político decisiones que deben ser adoptadas en base a otros criterios. Criterios técnicos, criterios objetivos, que deben ser adoptados con absoluta independencia, con transparencia, sin dejarse influir por los cambios políticos que puedan tener lugar y que podrían afectar a los sectores implicados. Deben de ser, además, entidades dotadas de independencia. Independencia en el sentido, repito, de que deben de actuar al margen de criterios políticos. Incluso en Europa alguna de estas tiene relevancia constitucional europea. Y me refiero una vez más, y perdonen por mi deformación profesional, a las agencias de protección de datos. El artículo 8 de la Carta Europea de Derechos Fundamentales reconoce expresamente, exige expresamente, que en todos los Estados miembros deba existir una autoridad independiente que tutele el derecho a la protección de datos de carácter personal. Bien, así como el origen del derecho sancionador solo nos sirve para comprender cuál no es la situación en la actualidad, dada la evolución que el mismo ha experimentado durante todo el siglo XX y lo que llamamos del XXI, así como parte del XIX, sí que nos es muy importante conocer el porqué de las agencias reguladoras, porque es reciente su creación y las líneas esenciales siguen siendo hoy las que deben ser tenidas en cuenta. Es decir, sí que hoy tenemos que seguir considerando a las entidades independientes, a las administraciones independientes como entidades reguladoras de tutela, de supervisión, de control. Pero esto no tiene por qué implicar que sean también entidades o que puedan ser entidades que puedan tipificar infracciones y sanciones, sin perjuicio de que sí que deben tener la posibilidad de ejercer potestades sancionadoras cuando ello sea necesario para las funciones de control y supervisión que deben desarrollar. Bien, así las cosas, esencial es determinar o definir cuáles son los elementos que configuran el principio de legalidad en la atribución de la potestad sancionadora y en la tipificación de infracciones y sanciones, para luego ver si ese principio de legalidad opera también
en el ámbito de las administraciones independientes. Para ello me van a permitir que, dado que debemos hablar de derecho comparado, que me refiera a lo que en España ha establecido el Tribunal Constitucional, que además expresa sus ideas mucho mejor de lo que yo ahora podría hacer. El Tribunal Constitucional, en numerosas sentencias español, en numerosas sentencias, ya desde finales de los años 80, en los 90 y también de los últimos años, incluso muy recientemente, en alguna de noviembre del 2007, ha analizado con rigor, con seriedad y con profundidad qué debe entenderse por principio de legalidad en el ámbito del derecho sancionador. Por ejemplo, en una sentencia del 2004 hace referencia a una doble garantía, material y formal, del derecho sancionador administrativo. Hay una garantía de orden material, que dice el tribunal es de alcance absoluto, en el sentido de que es imprescindible tener en cuenta el principio de seguridad jurídica, por cuanto estamos ante sanciones que limitan la libertad de los ciudadanos. Y, en consecuencia, esta garantía material se traduce, dice el tribunal, en la imperiosa exigencia de predeterminación normativa de las conductas ilícitas y de las sanciones correspondientes. Junto a esta garantía material hay una garantía formal, que se refiere al rango necesario para la tipificación de las conductas y sanciones. Sobre todo, teniendo en cuenta de que la Constitución habla de una expresión que es legislación y no ley. Bueno, pues el Tribunal Constitucional considera que esa expresión legislación debe debe interpretarse como sinónimo de ley. Es decir, la tipificación de infracciones y sanciones debe hacerse por ley. Ahora bien, es verdad, reconoce el tribunal, que en el ámbito sancionador administrativo esta reserva de ley no puede ser tan rigurosa como lo es en el ámbito penal. Y ello por razones, dice el tribunal, que atañen al modelo constitucional de distribución de potestades públicas, al carácter insuprimible de la potestad reglamentaria en determinadas materias o incluso a exigencias de prudencia y de oportunidad. Pero en cualquier caso, aunque se pueda ver matizada esta garantía formal en el ámbito del derecho administrativo sancionador, el tribunal o la Constitución española exige la necesaria cobertura de la potestad sancionadora de la Administración en una norma con rango de ley, habida cuenta del carácter excepcional que deben presentar los poderes sancionadores en manos de la Administración. La reserva de ley tiene una eficacia relativa o limitada, por cuanto pueden llevar a cabo remisiones a normas reglamentarias, pero sin que en ningún caso esas remisiones hagan posible una regulación independiente y no claramente subordinada a la ley, de forma que, a partir de la Constitución Española de 1978, es imposible tipificar nuevas infracciones o introducir nuevas sanciones si no es en base a lo que disponga una ley, es decir, en base a normas con rango de ley. Se admite, en cualquier caso, como digo, la colaboración del reglamento, pero colaboración del reglamento que está sometida a reglas rigurosas. Por ejemplo, la ley debe determinar suficientemente los elementos esenciales de la conducta antijurídica y la naturaleza y límites de las sanciones. Segundo, no resulta constitucionalmente admisible la simple habilitación a la Administración por norma de rango legal, por ley, pero vacía de todo contenido propio, para la tipificación de ilícitos administrativos. Tercero, la Constitución prohíbe la remisión a un reglamento que haga posible una regulación independiente
y no claramente subordinada a la ley. Es decir, no puede el legislador, y luego veremos rápidamente un ejemplo de lo que ahora estoy diciendo, no puede el legislador sin más remitirse in totum a lo que en un reglamento se establezca a la hora de definir infracciones y sanciones, a la hora de tipificar infracciones y sanciones. La reserva de ley no queda en absoluto respetada, cumplida, por eso de que la propia ley se remita sin más a un reglamento. Sí que, sin embargo, y por el contrario, resulta admisible una norma reglamentaria que se limite, sin innovar las infracciones y sanciones en vigor, a aplicar estas a una materia singularizada, incluida en el ámbito genérico del sistema ya preestablecido por la ley. Por tanto, principio de legalidad que impediría que reglamentos independientes tipificasen infracciones y sanciones o que reglamentos independientes atribuyesen la potestad sancionadora a una administración. Pero hay un tema también sumamente importante, y es el de las llamadas relaciones de especial sujeción, que tiene muy directa relación con las administraciones independientes, por cuanto las administraciones independientes se mueven en el ámbito de sectores muy bien definidos, dentro de los cuales se podría hablar de relaciones de especial sujeción. Como todos sabemos, las relaciones de especial sujeción son aquellas que se plantean entre la administración y no el conjunto de los ciudadanos sin más, sino entre la administración y un conjunto de sujetos caracterizados por unas notas específicas, diferenciadoras. Por ejemplo, relación de especial sujeción existe entre la administración y los presos, los internos en una cárcel, entre la administración y los empleados públicos, entre la administración y quienes están sujetos a la disciplina de los colegios profesionales, y también entre la administración y los concesionarios. Son sujetos que por las características específicas que les definen no mantienen con la administración una relación genérica como la del resto de los ciudadanos o personas físicas o jurídicas, sino específica. Y se ha siempre considerado que en el ámbito de las relaciones de especial sujeción sí que cabrían matizaciones más intensas en cuanto a la definición de infracciones y sanciones y en cuanto a la atribución de potestad disciplinaria. Por ejemplo, que los colegios profesionales puedan tipificar en ciertos casos infracciones o sanciones respecto de sus miembros, podría de alguna manera ser admisible. Pero aun aquí también tiene que haber presencia de la ley. Y el Tribunal Constitucional ha también tenido ocasión de analizar en más de una ocasión qué es lo que ocurre con el derecho sancionador dentro del ámbito de estas relaciones de especial sujeción. Y lo que el Tribunal Constitucional dice claramente, que en estas relaciones de especial sujeción el principio de legalidad también se impone en su totalidad. El principio de legalidad también se impone en su totalidad. Puede que haya ciertos derechos modulables, pero no el derecho al principio de legalidad que deriva del artículo 25.1 de la Constitución. Y en caso de que se pudiese admitir una cierta modulación de esos derechos, esta modulación debería derivar directamente o bien de la Constitución o bien de una norma con rango de ley con todas las garantías. Por ejemplo, de la Constitución deriva, en España, el hecho de que quienes están cumpliendo condena de privación de libertad estén sujetos a una relación de especial sujeción, porque, por lógica, y además la Constitución así lo dice, tienen que verse sometidos a una privación de sus derechos, siempre con respeto absoluto a su dignidad y a los derechos que no sea necesario malograr derivado o como consecuencia de la pena que deban cumplir. También se puede encontrar una consideración en relación con el personal de las administraciones públicas, los empleados públicos. Cuando no existe esta previsión constitucional, no cabe limitar
las garantías que a todos deben corresponder, amparándose en una hipotética relación de especial sujeción. Y en este sentido es sumamente importante alguna sentencia del Tribunal Constitucional que en ámbitos de relación de especial sujeción ha analizado remisiones legales que se efectúan a normas reglamentarias para imponer, por ejemplo, a concesionarios sanciones y tipificar infracciones. Y el Tribunal Constitucional, una vez más, dice que no es admisible que ni siquiera en estas relaciones de especial sujeción, respecto de concesionarios, por ejemplo, se pueda hacer una remisión en blanco a un reglamento o se pueda admitir el reglamento independiente en cuanto a la tipificación de infracciones y sanciones en cuanto al principio de legalidad. Dicho esto, ¿qué ocurre con las administraciones independientes? Y me voy a referir fundamentalmente a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones y la Agencia de Protección de Datos. Desde luego y ante todo hay que partir de la base de que no hay nada que oponer al hecho de que las administraciones independientes sean titulares de potestad sancionadora. Es algo absolutamente razonable. En España también el profesor Muñoz Machado recuerda cómo los diferentes grados de potestades se pueden encontrar también en la doctrina francesa. Por ejemplo, Chapuis habla de una potestad reglamentaria general y una potestad general y una potestad especializada. Se podría considerar como potestades especializadas las potestades de las administraciones independientes. Potestades que son, como acabo de indicar, potestades sancionadoras y también potestades normativas. Y esto es muy importante. Nada hay que objetar al hecho de reconocer una potestad normativa de las administraciones independientes con una legitimación indirecta derivada de la ley y no directamente de la Constitución. Ahora bien, para ello es imprescindible, una vez más, que la ley defina claramente las potestades que corresponden a las administraciones independientes y la ley también, y que la ley defina claramente qué infracciones pueden ser objeto de sanción por parte de estas autoridades y qué sanciones pueden imponer estas autoridades. En España, la Ley General de Telecomunicaciones, la Ley 32/2003, define en el artículo 48, regula la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones y define cuáles son sus competencias y, entre otras, le atribuye la potestad para dictar instrucciones. Podrá dictar instrucciones dirigidas a los operadores que actúen en el sector de las comunicaciones electrónicas. También se atribuye la potestad sancionadora. Por tanto, se respeta el principio de legalidad en cuanto a la atribución de la potestad normativa y de la potestad sancionadora. También se establece que la Comisión podrá llevar a cabo actuaciones arbitrales, que podrá adoptar medidas cautelares, etcétera, etcétera. Y se indica en la propia Ley General de Telecomunicaciones cuáles son las infracciones muy graves, graves y leves, y cuáles son las sanciones que cabe imponer. Y por cierto, y ahora entraré en ello, dedicaré un minuto, una de las infracciones puede ser el incumplimiento de las instrucciones dictadas por la Comisión. Aquí sí puede entrar en juego como modulación de los ilícitos la potestad de la Administración independiente. ¿Por qué? Porque en la medida en que la Comisión, y también ocurre lo mismo con la Agencia de Protección de Datos, tengan potestad normativa y el incumplimiento de las normas dictadas por la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones o por la Agencia de Protección de Datos pueda ser tipificado como infracción, de alguna manera sí que está definiendo las conductas ilícitas la Administración independiente de que se trate, porque el incumplimiento de la instrucción por ellas aprobadas es infracción o puede agravar incluso
la infracción cometida. Lo mismo, como digo, cabe decir de la Agencia de Protección de Datos. El artículo 37 de la Ley Orgánica de Protección de Datos del 99 atribuye potestad sancionadora a la agencia. El artículo 37 atribuye potestad normativa a la agencia. El artículo 44 regula las infracciones y sanciones y, entre otras, la infracción consistente en incumplir disposiciones reglamentarias. Bien, nada voy a decir, dado lo avanzado de la hora ya, en relación con el procedimiento sancionador. La Ley de Procedimiento Administrativo Española, una ley de 1992, modificada en 1999, diseña los principios del procedimiento sancionador, garantías del procedimiento, adopción de medidas provisionales, presunción de inocencia, proporcionalidad, etcétera. Nada dice, por cierto, del principio de transparencia, y creo que sí que es un principio que debe recogerse, aunque España, desgraciadamente, en cuanto a marco normativo se refiere, no es ejemplo en cuanto a la legislación de transparencia, por cuanto en España carecemos de una ley de transparencia. Bien, y ya para terminar, una muy breve referencia a lo que antes les comentaba, la autorregulación. En la autorregulación cada vez se está mostrando como un instrumento más útil, más importante y necesario en la definición de la disciplina de determinados sectores. Bien es el tema del soft law, de la self-regulation y, evidentemente, el tema capital que aquí se plantea es el del valor vinculante de la autorregulación. ¿Hasta qué punto quienes se someten o se adhieren a las manifestaciones o expresiones de la autorregulación, que son sobre todo códigos de conducta, códigos deontológicos, códigos tipo, códigos de buenas prácticas, hasta qué punto el incumplimiento del contenido en estos códigos puede ser objeto de lo que se podría considerar, entre comillas, como una sanción? Se trata de que si se aprueba un código de conducta en aplicación de facultades de autorregulación, el incumplimiento de dicho código pueda tener consecuencias, de modo y manera que tal código no sea un simple conjunto de buenas intenciones, sino que tenga un cierto valor jurídico. Esta es, en mi opinión, este es, en mi opinión, el problema más importante de los códigos de conducta. ¿Cuál es su valor normativo? ¿Quiénes los aprueban? ¿A quiénes van dirigidos? ¿Y cuáles son las consecuencias derivadas del incumplimiento? Y creo que en la definición de las conductas de determinados sectores, y por ejemplo en el ámbito de las telecomunicaciones, pero también en otros, la energía, etcétera, etcétera, cada vez se va a acudir más a la definición de códigos de conductas para que sea el propio sector el que pueda definir cuáles son las conductas que son admisibles y cuáles no. Todo esto, por supuesto, sin perjuicio en absoluto del mantenimiento de la potestad sancionadora y sin perjuicio en absoluto, por supuesto, del respeto al principio de legalidad. Bien, concluyo ya. Lo que yo les quería, de alguna manera, transmitir es cómo el principio de legalidad en el derecho sancionador es un derecho fundamental, no es un simple principio. Es imprescindible el ponerlo en conexión con una realidad actual, que es el de las administraciones independientes, que también deben respetar en su totalidad los principios del derecho sancionador, incluido el principio de legalidad, y a las que se reconoce el ejercicio de la potestad sancionadora y de alguna manera la posibilidad de definir infracciones como consecuencia del hecho de que se tipifica como infracción el incumplimiento de las normas o de las instrucciones que puedan dictar. Y, por último, esa llamada de atención acerca de la importancia que puede tener, que va a tener, que está teniendo ya,
la autorregulación como posible nuevo flujo en el derecho sancionador. Nada más y muchas gracias. Muito obrigado, doutor José Luiz Pinar, pela sua instigante apresentação. Nós temos agora um tempo muito curto para algumas questões. Eu vou permitir duas questões por apresentador, mas bastante curtas. Para o Cueva já tem uma questão que eu vou ler. Que papel deverá ter a agência reguladora nos processos extrajudiciais de reparação a consumidores? Poderá, por exemplo, estabelecer procedimentos, prazos, formas, etc., intervir no entendimento entre as partes para a mesuração da indenização, tarifar danos, por exemplo, e fixar importâncias a serem seguradas como garantia de responsabilidade civil? Bem, essa é a questão que foi dada. Se alguém quiser fazer alguma questão curta, no plenário também está aberto. Não? Então é só essa. Aliás, eu vou usar meu privilégio de estar aqui presidindo a mim, eu vou fazer a questão também. Um dos pontos interessantes que se vislumbra em conselhos ou diretorias de agências é o que eu chamo uma tendência desses grupos se auto-legitimarem, e de tal forma que a aplicação da norma tende a ser mais dura do que muitas vezes seria necessário, com penas, muitas vezes, que não se adequam a esses 3 testes levantados pelo Cueva: adequação da medida, necessidade de medida e proporcionalidade. Você vê essa questão e que tipo de cuidados, como se resolver a questão da adequação da pena a uma tendência, a um certo vício desse tipo de instituições de certa maneira, tender a ser mais duro do que seria necessário para cumprir os objetivos a eles destinados por lei? A primeira questão, de fato, parece que as agências poderiam ter um papel mais ativo no estabelecimento de uma relação que permitisse aos violadores de direitos dos consumidores solucionar disputas sem sobrecarga do judiciário via instrumentos de mediação, conciliação, arbitragem, ou através do uso intensivo, inteligente mesmo, do Tribunal de Pequenas Causas, que já tem sido feito isso na área de telecomunicações, inclusive. Parece que seria razoável estabelecer que esse papel fosse, de fato, mais proativo das agências para que essas pendências fossem resolvidas a contento e não ficassem inteiramente a cargo do PROCON, por exemplo. A segunda questão, se eu bem entendi, é a tendência que os colegiados têm de se autolegitimar via a aplicação de sanções mais graves do que seriam necessárias. Isso empiricamente pode ser constatado, né, que em alguns momentos há uma certa preocupação em afirmar a própria autoridade, né, na medida em que há mudanças em bloco muito grandes e vácuos no preenchimento dos cargos das agências. É natural que um novo bloco de poder nas agências tenda a adotar esse tipo de prática. Se fosse adotada a prática que tem sido já adotada nos Estados Unidos há décadas, e no Brasil é a exigência de lei de uma rotatividade contínua, ou seja, uma troca de mandatários a cada ano, evitar-se-ia essa tentação de aplicação de sanções muito mais graves do que o necessário. Né? Muito obrigado. A segunda grupo de questões, doutor Marcos Faro, como o senhor avalia o instrumento das consultas públicas diante da legitimação dos regulamentos das agências reguladoras, em especial daqueles voltados para a aplicação de sanções? Seria a consulta pública um elo entre a regulação, a sociedade, o setor regulado e o processo democrático? Bem, também está aberto para mais uma questão da plateia, se alguém quiser fazê-lo. Não. Bem, então, passaria essa questão. Bem, eu vejo
As consultas públicas são um meio muito defeituoso, eu acho, de legitimação do papel regulador da agência, porque, não por culpa propriamente por culpa integral das agências, mas porque, em geral, a matéria regulada é muito especializada, tecnicamente. Então, é preciso haver um esforço também de educação da sociedade, né? Eu acho que, hoje em dia, nenhuma organização, incluindo as agências, obviamente, sobrevive sem um esforço semiótico de comunicação, multimídia. É preciso estar em consonância com a opinião pública. O famoso sociólogo Alexis de Tocqueville, né, escreveu sobre um livro clássico sobre a democracia na América, e ele dizia lá: na democracia, a opinião pública governa tudo. E isso é um fato, né? Dizia ele mesmo na justiça por causa do júri popular nos Estados Unidos. Mas, então, se nós notarmos, os tribunais, por exemplo, há anos não tinham serviço de comunicação pública. Depois tiveram assessoria de imprensa, hoje tem TV, justiça. Então, a comunicação do Estado com a opinião pública é essencial, e a comunicação das agências também. Eu, se tivesse, vamos dizer, poder, eu diria que todas as agências deveriam ter assessoria de imprensa, enfim, uma política de comunicação social muito eficaz, porque assim elas contribuiriam para o equilíbrio entre o interesse privado e o público. Muito obrigado. A questão também para o doutor José Luiz Pinar. No caso atual da Europa, com agências no plano nacional e no plano comunitário, que tipo de conflitos há entre os poderes sancionadores nacionais e comunitários? E como isso tem sido resolvido na Europa? Se houver alguma outra questão também, tem uma questão. Por favor, o microfone. Obrigado pela oportunidade, porque nem passou a folhinha aqui, ia planejar fazer por escrito, não foi possível. A minha pergunta ela se aplica tanto ao professor como ao doutor Faro aqui, que insistiram um pouco na questão da como é que chama, da autorregulação, self-regulation, companheirismo, como é que fala, algo aí de consensualismo e tal. Então, eu me pergunto na questão da regulação, se essa não é uma visão um pouco utópica, vai até contra a economia, né, maximização de lucros, né, na questão da natureza humana. E, para colocar essa questão bem concretamente, para não ficar no campo da filosofia, eu quero usar o exemplo que está ligado à aviação, que é a agência que eu trabalho, que é a ANAC. O FAA agora está sendo aí demandado pela sociedade, porque nos últimos 10 anos adotou uma política lá, muito semelhante a esses termos que estão sendo utilizados, que lá eles chamaram, sei lá, de partnership, alguma coisa assim. Sei que é o seguinte, mandava recadinho pedindo, por favor, sua aeronave está precisando disso, está precisando daquilo. E o resultado é que a empresa lá, American Airlines, teve que parar todas as aeronaves de uma vez, e uma senadora disse no jornal essa semana que eles deixaram de fazer 100 mil inspeções necessárias. Então, eu pergunto se isso não é uma indicação de que esse modelo de self-regulation, ou de companheirismo, ou de consensualismo, não se aplicaria em setores estratégicos, onde valores financeiros muito vultosos estão envolvidos, e onde a questão técnica é um custo, e vai se evitar ao máximo isso, e é num setor onde a atuação do Estado não pode ser prescindida em razão dessa tendência a não haver regulação própria. Quizá contesto a la pregunta sobre Europa primero y ya aprovecho y hago alguna referencia a la autorregulación. Vamos a ver, sí, en Europa existen autoridades independientes y reguladoras en el ámbito de las telecomunicaciones, de la energía, de la protección de datos en cada uno de los países, y en algunos casos
Si consideramos, por ejemplo, como administración independiente los bancos centrales, existe también un sistema europeo de bancos centrales. Es en este punto, en el sistema europeo de bancos centrales, donde los bancos nacionales han perdido gran parte de sus competencias en favor del Banco Central Europeo. ¿Por qué? Porque se ha configurado el sistema europeo de bancos centrales, de modo que incluso la potestad se ha transferido al Banco Central Europeo. Pero es un ejemplo que no se puede trasladar al resto de las autoridades de control o de supervisión. Lo que ocurre es que debe haber una muy estrecha colaboración entre todas las autoridades de control, porque en muchas ocasiones, en sectores, por ejemplo, como el de telecomunicaciones o protección de datos, las posibles infracciones van más allá de las fronteras de un país. En protección de datos, el tratamiento de datos no conoce de fronteras. Y en el ámbito de las telecomunicaciones también es muy usual que haya posibles conductas que afecten a más de un país. En este caso, el instrumento que se utiliza es el de la colaboración o coordinación entre las distintas entidades, de las distintas administraciones. Por cierto, sí que quería hacer una brevísima referencia al hecho de que la globalización a lo mejor también, aunque ahora está otra vez en entredicho, pero sí el mundo globalizado a lo mejor nos debería hacer pensar en la necesidad de entidades o instrumentos que permitan hacer frente a situaciones que van mucho más allá de la realidad nacional o de los Estados. Y en cuanto a la autorregulación, yo querría que no hubiese posibles equívocos acerca del alcance de la autorregulación. Nunca puede sustituir a la heterorregulación o a la regulación por ley o por reglamento debido al principio democrático, al principio de legalidad, a la democracia como principio esencial en cualquier sociedad avanzada. Pero en ámbitos especializados, sectores bien definidos, sectores en los que es el propio sector el que conoce mejor la realidad de las cosas, es ahí donde no por vía de compañerismo o no por vía de buenas intenciones o no por vía de simples consensos, sino por vía de instrumentos con efectos jurídicos, ahí es donde está el problema, que deben tener verdaderos efectos jurídicos esos instrumentos de autorregulación y no ser un mero, en España decimos un brindis al sol, no ser una serie de meras buenas intenciones sin más efecto que el de hacer ver que quienes los asumen quieren cumplir con sus obligaciones, pero que si luego no lo cumplen no pasa nada. Por eso se tiene que dotar de cierto carácter vinculante a esos códigos de conducta. En Italia, por ejemplo, la ley, el texto único de protección de datos, lleva como anexos publicados en la Gaceta Oficial, en el Boletín Oficial, los códigos de conducta de tratamientos de datos personales en determinados sectores. Por ejemplo, en el sector de la salud, en el sector del periodismo, debe hacerse un código de conducta de los abogados. En España, en materia de protección de datos, los códigos de conducta deben ser aprobados por la agencia, por la entidad reguladora, deben ser publicados. No se trata, por tanto, de simples buenas prácticas que se inventa una empresa para hacer ver que trata muy bien a los consumidores, sino instrumentos que desde el conocimiento profundo de la realidad y con efectos jurídicos por su incumplimiento puedan complementar la regulación derivada de la ley o derivada del reglamento y, por supuesto, en ningún caso ser contraria a la ley y al reglamento, que no podrían ser nunca, sino complementar. Y dejar también en manos, en parte, del propio sector la definición de las consecuencias jurídicas derivadas del incumplimiento, que pueden ser incluso multas u otras, dado que estamos hablando de un instrumento al que voluntariamente se adhieren los sujetos y que, por tanto, voluntariamente
aceptan las reglas del juego. Muito obrigado a todos os palestrantes. Nós vamos encerrar essa sessão. Vou pedir aos senhores retornar em 15 minutos. Está na programação 30 minutos, mas nós estamos meia hora atrasados para a última sessão, intitulada o Instituto Reformation Impeios nos recursos administrativos perante as agências reguladoras, onde presidirá a mesa o professor Nelson Neri. Muito obrigado.